Nós estamos aqui com o Ricardo Monte, né? Ricardo Monte, antes da gente falar profissionalmente sobre o que ele vai falar, que é remuneração estratégica, falar um pouquinho da parte pessoal e curricular dele, né? O Ricardo, ele trabalhou muitos anos na IBM, né? Onde foi praticamente o primeiro emprego dele, teve outros na área financeira, mas basicamente a grande vivência profissional foi na IBM. Depois o Ricardinho saiu um pouco mais tarde, em 96, foi trabalhar em outra empresa, foi para a Oi, né, Ricardinho? Coca-Cola. A Coca-Cola, né, a RJ Refresco, e depois, então, terminou como diretor de pessoas na Oi. Né? Quer dizer, é um cara que tem uma formação profissional, um background muito interessante, e ele vai falar sobre isso também. Né? E sobre esse assunto, tema da nossa conversa, que é a remuneração estratégica. Né? Então, eu vou passar a bola aqui para o Ricardinho. Todos os detalhes, inclusive, eu vou tirar para botar no canal do YouTube em relação à parte profissional do Ricardo. Todos os dados, a experiência, o perfil profissional, está tudo lá. Né? Mas, basicamente, hoje ele atua como consultor da Trademark. Né? É meu sócio, diretor da Trademark. E nesse particular aqui, a gente vai estar falando sobre remuneração estratégica. Né? Então, Ricardinho, eu vou deixar a bola contigo e já deixando a primeira pergunta, né? Qual a importância de uma prática de remuneração estratégica hoje dentro de uma organização? Vamos lá. A bola está com você. Primeiro de tudo, acho que é bom a gente classificar de uma maneira bem simples estrategicamente. Né? Antes de mais nada, antes de você pensar em remunerar estrategicamente, você tem que ter um alinhamento com os objetivos estratégicos da empresa e com as práticas de mercado, evidentemente. Eu acho que o segundo ponto de remunerar estrategicamente é a questão de que remunerar estrategicamente é se basear em tudo aquilo que tenha valor agregado para o colaborador, em qualquer parte do que ele possa receber ou não de remuneração. Depois eu até vou falar um pouco sobre isso. Então, qualificando o que é remuneração estratégica, na minha visão, tem várias visões de remuneração estratégica, mas essa é uma visão que eu tenho, é exatamente isso, estar alinhado estrategicamente com objetivos e as práticas de mercado, e se baseando em tudo aquilo que possa ter valor agregado para o colaborador. Tá? E como ela pode agregar valor ao negócio? Né? Na verdade, ela pode agregar valor ao negócio, primeiramente, sendo alinhado com os objetivos estratégicos. Né? Você não vai fazer nada na área de remuneração que não esteja com esse alinhamento aos objetivos estratégicos. Então, você tem que avaliar o planejamento estratégico da empresa, as metas, e dentro dessas metas você tem que ter muitas coisas que sejam ligadas à remuneração. Né? Nada pode ser separado, tem que estar tudo junto. Então, esse é o que a remuneração estratégica tem que ter, basicamente, e na visão do colaborador também, né? Olhando isso como sendo uma prática excelente para o mercado e para a empresa utilizar, né? Como sendo uma base bem forte para ter esse alinhamento. Eu te perguntaria também o seguinte: quais são os impactos positivos dessa prática em termos da organização? O que é positivo para a organização nesse aspecto? Quais são os resultados que geram para ela? E quais os resultados também positivos são gerados para o próprio colaborador? Os resultados positivos para a empresa é que você tem um engajamento, uma motivação maior quando o colaborador olha e vê que a empresa tem um programa de remuneração estratégica que é atrativo, tem uma prática de mercado que está sendo seguida, né? Evidentemente, você não precisa seguir cada prática de mercado, mas, de uma maneira geral, as práticas de mercado são alinhadas em remuneração estratégica daquelas empresas que utilizam isso. Né? Na minha experiência, já peguei muita empresa que não sabe nem o que é remuneração estratégica, e outras que já fazem isso e faço projetos para eles, que é muito mais simples de você fazer esse projeto e que eles já estão engajados nessa parte. Né? Então, acho que a motivação, o engajamento do colaborador e os resultados que isso traz para a empresa, do ponto de vista, né, quando a gente fala de remuneração estratégica, não estamos falando só de remuneração fixa, estamos falando de remuneração variável, CP e LP, né, incentivo de curto prazo. Vamos falar um pouquinho
Esse pacote aí é o pacote da remuneração estratégica. Define aí o que é o conjunto da obra, para o pessoal. É o conjunto da obra. Eu gosto sempre de colocar os quadrantes da remuneração estratégica, são 4 quadrantes, né? E sendo que os 2 primeiros na linha de cima, o primeiro é a remuneração fixa, onde você tem remuneração fixa e remuneração variável, incentivo de curto prazo e longo prazo. Do outro lado, você tem os benefícios, que são, assim, valorizáveis, né? Benefício flexível, benefício de plano de saúde. Então, essa é a parte de cima. E embaixo, você tem a parte que corresponde ao desenvolvimento e a parte do ambiente de trabalho. Então, no desenvolvimento, você tem lá os programas de avaliação de desempenho, as competências, uma série de outras coisas que estão ligadas ao desenvolvimento. Do outro lado, você tem o ambiente de trabalho, que é o clima organizacional, que é a liderança e outras coisas também. Então, são 4 quadrantes. Aí vocês vão perguntar, né? Poxa, mas como é que eu defino remuneração estratégica de 2 coisas que não são valorizáveis, que é o desenvolvimento e que é a parte do ambiente de trabalho? Evidentemente, você pode fazer uma pesquisa de clima e valorizar aquilo ali, dizer, ó, o clima é ruim, né, o percentual está muito baixo, mas isso não se reflete no salário diretamente. Por que eu uso esses 4 quadrantes como sendo a base da remuneração estratégica? 2 são valorizáveis e 2 não. Por quê? Porque se você tem, dentro desses quadrantes, 4 quadrantes, 3 muito bons e 1 ruim, a tendência é você gostar daquela empresa em que você trabalha. Se você tem 2 bons e 2 ruins, você já pode ficar na dúvida, pô, será que é isso que eu quero? Tem 2 coisas boas aqui, a minha remuneração está boa, o ambiente de trabalho está bom, mas o benefício é muito ruim, eu não tenho desenvolvimento. Você já vai pensar. Se você tiver 1 boa e 3 ruins, certamente você vai procurar uma outra empresa. Então, eu acho essa comparação bem interessante, porque, apesar de você não valorizar a parte de baixo, mas elas são base para você continuar ou não numa empresa. Deixa eu 3 te em fazer 1, 1 em 3, né? outra pergunta, para o pessoal entender legal. A parte da remuneração fixa, como é que ela se constitui? Com base em quê? Como é que você precifica, digamos, o salário das pessoas? Em termos do quê? Como é que você faz uma carreira, né, para dar continuidade a isso? Tudo isso ligado à parte fixa. Então, era legal que você falasse um pouco disso e também falasse da parte variável, que interessa muito as pessoas. Não são todas as empresas ou todas as empresas que têm a remuneração variável, que é a parte da participação de lucros, a parte de bônus. Se você pensar em empresas maiores, né, você pode estar falando também já de incentivos de longo prazo, stock options, etc. e tal, pode sofisticar. Mas na base, o que você falaria sobre cada uma dessas coisas para as pessoas poderem entender melhor? Na verdade, quando você fala a base, é a base mesmo, né? Porque para você profissionalizar a empresa, você, inclusive na parte de gestão de pessoas, você tem que começar pela parte de carreiras e remuneração. Tem jeito. Senão você não consegue fazer um modelo de avaliação de desempenho, não consegue ter um bônus de longo prazo, um bônus de curto prazo. Então, começa por aí mesmo. Como é que você precifica salário das pessoas? Primeiro, através de pesquisa de remuneração, né? E a gente sabe que pesquisa de remuneração não é pesquisar salário. Eu sempre uso esse termo, pesquisa de remuneração. Isso é. Quando eu vou fazer um trabalho, eu faço uma pesquisa de remuneração. O que é isso? Eu pesquiso o que é o salário, de acordo com os cargos que eu tenho, e pesquiso dentro daquela empresa o que ela tem de benefícios, o que ela tem de incentivo de curto prazo e de longo prazo. Basicamente, são esses componentes de uma pesquisa de remuneração que a gente chama de total compensation, a remuneração total. Por que isso? Porque, às vezes, você tem um cargo teu, né, especificamente, que está com um valor muito abaixo de mercado, mas o teu modelo de ICP é maior do que a média do mercado. Então, você, em princípio, não precisa fazer nada. Se você pesquisa só salário, você pode ter uma visão totalmente distorcida do que você está fazendo em termos de prática de mercado, né? E muitas vezes pode levar a decisão de uma pessoa mudar de emprego, buscar uma outra oportunidade errada, né? Ele tem que olhar o conjunto da obra e não um pedaço dela, né? É aquela história do vizinho. O vizinho, você sai da tua casa, bate com o vizinho, começa a conversar sobre o trabalho. Porque eu estou ganhando tanto na minha empresa, o meu salário está baixo. E a pergunta que eu certamente farei para ele, mas você vê as outras coisas, né? Você vê qual é o seu, tem variável? Tenho. Quanto é? X salários. E do mercado? Tu conhece? Então, você não está ganhando pouco, você está ganhando pouco no salário, mas tem outras coisas que compensam. E tem o lado da empresa também, se ela não souber comunicar isso e vender isso bem,
ela vai perder, muitas vezes, profissionais, talentos da empresa por falta de informação a esses colaboradores também. Então, a Exatamente. informação tem que fluir em todos os lados, né? Exatamente. O que eu sempre coloco nos projetos que eu faço nessa área de carreiras e remuneração, e que aí envolve também ICP, é comunicar, comunicar, comunicar. Se você faz um projeto desse e não comunica bem, ele sai pelo ralo, não Isso. adianta nada. Então, se você não comunicar bem, não tiver contato com os gestores, com os profissionais, dizendo o que está sendo feito, quais são as regras e como é que eles podem ajudar dentro desse processo, você está pegando o teu dinheiro e jogando fora, porque você está investindo numa coisa que não vai dar certo. Então, a comunicação, para mim, é a coisa mais importante em qualquer projeto, não só dessa área, como em outras áreas, mas a comunicação é fundamental. E isso é o papel da empresa, e principalmente o papel da área de gestão de pessoas, de recursos humanos. Né? Outra coisa, Ricardo, que é importante também para a gente passar, para você passar, é a questão desse movimento, eu não diria recente, já tem algum tempo, mas um movimento de médias empresas correndo atrás dessa prática de remuneração estratégica. A gente sabe que as grandes corporações antigas, como a nossa IBM e outras tantas que você queira falar, elas sempre tiveram essa prática, né? Com todos os erros e acertos, mas tiveram. Agora está havendo um movimento, graças a Deus, de entendimento da importância dessa prática por parte de empresas de médio porte, né? Eu estou dizendo médio porte até em termos de renda, de receita, etc. e tal. Como é que você vê isso e como é que são essas oportunidades, se elas estão acontecendo e basicamente de onde tem vindo essas demandas? João, às vezes não tem essa ideia. Então, o que eu passo para elas? A ideia da remuneração estratégica. Para eles é muito complicado entender isso, mas no final eles acabam entendendo e gostando, porque eles sabem que o caminho é esse. Não adianta querer fazer cargos de salários para dizer quanto é que eu estou pagando de salário. Não adianta. Você vai olhar o mercado só com salários, não vai dizer absolutamente nada. Tem que olhar como tudo. Então, eles acabam entrando. Então, vamos fazer uma pesquisa de remuneração, a partir disso, vamos fazer uma trilha de carreira, um mapa de carreira para ver como é que as pessoas evoluem dentro da empresa. Então, é tudo um trabalho completo que ele começa lá com cargos e salários mesmo, né? Descrição de cargo, pesquisa. Mas dali para frente tem muitos passos a serem seguidos. Né? Ricardinho, eu estou entendendo do que você está falando também, que está havendo um movimento grande dessas empresas de médio porte no sentido de ter essa prática, né? O que é muito importante. Que tipos de empresa? São empresas específicas, alguns negócios específicos, ou negócios em geral? Quais são os que têm mais se voltado para essa prática? Se é que você pode me dizer isso. Eu tenho tido muita experiência com empresa de ESG, acabei de ter um projeto agora com uma empresa de ESG, que de cara pediu para fazer tudo, né? Tanto carreiras de remuneração... Você chama de ESG? Empresas de Environment Social Governance. O ESG, tá, ok. ESG, tá? São empresas que, nessa área, que estão buscando esse tipo de forma de remuneração estratégica, porque eles está dentro da estratégia do ESG, entendi. Exatamente, está dentro da estratégia do ESG, e também estão perdendo pessoas. Se não trabalhar em cima disso, estão perdendo pessoas. Então, na área de construção também, acabei de fazer um projeto agora, terminei, olhando toda a parte da remuneração, carreira, descrição de cargos, pesquisa de remuneração e a parte de incentivo de curto prazo, basicamente, não pediram longo prazo. Já as de ESG já estão pedindo um modelo diferente. Por quê? Porque eles normalmente são sócios da empresa, são empresas que têm participação societária dos colaboradores, então eles precisam disso para dar um incentivo. Aliás, vou aproveitar para fazer outra pergunta. Você desculpe estar te atropelando com um monte de perguntas, mas o tempo é curto e quem está do lado de fora quer conhecer mais. Estou tentando representar os que não estão aqui com a gente. Mas é muito importante, realmente, essa coisa que você falou, a participação societária. Isso a gente vê cada vez mais, inclusive pequenas empresas, nem são médias, pequenas, trabalhando num sistema de sociedade, né? O que é muito interessante, que bate também, confronta essa questão da remuneração estratégica. Como é que você vê isso? Adaptar uma coisa tão importante como é um trabalho por associação societária, né? Por participação societária, com a própria estratégia de remuneração, da remuneração variável. Como é que você vê isso? Quando as pessoas entram nesse processo de fazer parte da empresa como sócios,
eles são os donos da empresa também, mesmo que a participação seja pequena. Então, o engajamento e a motivação para conseguir resultados é muito maior. Se você não é sócio, tem só lá o seu IECP ou algum EILP que é específico para um determinado grupo, isso não dá motivação para a empresa como um todo. Essa empresa, uma dessas empresas que eu trabalhei, a SG, uma delas, ela é toda societária, todos têm participação, o Muito menor que bacana, né? seja. Então, nesse caso, Eu diria que isso é uma tendência natural de acontecer. é uma tendência natural, Legal. entendeu? E nessas áreas de construção, e mais SG mesmo, mas construção também está acontecendo um pouco disso. Tem muita gente trabalhando com PJ, mas PJ já é outra questão, né, que a gente nem precisa É uma envolver muito aqui. deformação, Exatamente, inclusive tem riscos legais, tal. exatamente, É uma sociedade constituída legalmente, não tem problema nenhum. Você pode fazer exatamente, e as pessoas vão levar aquilo que elas contribuírem com a participação delas. Eu acho exatamente. muito bacana isso. Eu acho. Então, É uma forma de sair da pejotização tão discutida, né? Que no fundo é uma forma de tentativa de reduzir custos, né? Mas por um lado legal, bacana, consistente, de ter uma sociedade, as pessoas participarem por cotas, é muito legal. Isso, combinar isso com a remuneração estratégica, tem tudo a ver. E as pessoas que estão vendo aqui esse papo e estão em alguma dessas empresas, podem se interessar para fazer esse trabalho com a Trademark, com certeza, né? com certeza. Com certeza. E, Reforçando esse. na verdade, essa empresa SG que eu estou comentando, que eu acho para mim foi um case, um exemplo, eles não só o ILP, todas as pessoas que vão ter ILP ILP é incentivo de longo prazo, só para. longo prazo, desculpa, é que a gente usa muito essa Eu sei. expressão. E o ICP, que é o incentivo de curto prazo, também vão ter, ou seja, eles têm uma parte que é variável de curto prazo e outra parte que é uma variável de longo prazo em 3 anos. Uhum. Então, isso é legal porque você dá a cada ano alguma coisa, evidentemente, se tiver resultados, e para o outro, em 3 anos, você dá uma antecipação no meio do período e complementa depois do terceiro ano, né? Então, eu desenvolvi esse projeto para eles, com as minhas ideias, a gente trocou muita ideia. Quer dizer, isso está acontecendo muito com empresas que estão linkadas ao ESG hoje, né? Isso é muito importante. O ESG é um movimento que cresce cada vez mais, e as empresas, por uma questão de imagem, querem também dizer que estão ali dentro do ESG, né? E estar dentro do ESG é remunerar de forma estratégica, no mínimo, é uma das coisas, né? Poder... A ESG aqui é um modelo que as empresas estão começando a olhar, mas não só dando visão para a parte de incentivo de longo prazo, dando visão para tudo, né? Para tudo, remuneração, inclusive a parte de benefícios. Essa empresa não pediu benefícios, não, porque eles têm um pacote de benefícios, mas o benefício faz parte disso também, faz parte da remuneração total. Então, um bom pacote de benefícios, por mais que alguém queira dizer, não, benefício não, é importante sim. Tem uma pesquisa aqui, depois eu vou compartilhar. E faz parte do Total Compensation também. Faz parte do todo, é dinheiro da empresa que a empresa tira para botar no bolso do funcionário de uma forma diferente, né? Porque hoje, se você fala em benefícios flexíveis, por exemplo, é algo que já se fala, mas desde o tempo da IBM, né? 25 anos, 30 anos atrás, já se falava nisso, mas é uma prática que ainda não foi definitivamente implantada em muitas empresas, algumas já utilizam, outras não. Essa é uma vantagem grande, né? Essa é uma vantagem grande, que você faz para o colaborador aquilo que ele precisa. Né? Eu não quero previdência agora, porque eu estou com 20 e poucos anos, não estou pensando nisso, deveria pensar, né? Mas não estou pensando nisso, eu quero um dinheiro para fazer isso, para fazer aquilo. Então, você dá para ele. Olha só, mais uma coisa que eu acho que é importante das coisas que você está falando aí, é esse foco nessas empresas, eu diria, de consultorias de médio porte, entrando para esse jogo, para essa área, né? Porque é um caminho, talvez seja um dos poucos caminhos que possa levar a bons resultados, né? Então, o uso da remuneração estratégica dentro dessas empresas, e eu estou falando isso, que muitas das pessoas que vão ver esse nosso vídeo vão estar inseridas dentro dessas empresas, ou fazem parte da gestão dessas empresas, que é um caminho legal para se trabalhar, sob o ponto de vista de custo e principalmente sob o ponto de vista de capacidade empresarial, de imagem da empresa, né, dentro do conceito do ESG. Então, eu estou reforçando esse ponto, que eu acho que é muito importante. A gente não tem aqui, digamos, a pretensão, que eu digo aqui, porque nós somos trademark. Você é o dono desse processo, mas nós somos trademark. A gente não
não tem a intenção de achar que vai ter uma multinacional de 50 anos que vai nos buscar para fazer esse trabalho. Mas a nossa pretensão são consultorias ainda pequenas e médias que estão começando a estruturar o seu lado de gestão, e aí incluso a remuneração, para poder fazer um caminho dentro dessa linha da remuneração estratégica, né? Quer dizer, eu acho que isso é fundamental, né? Com certeza. O que mais que a gente pode falar aí, Ricardinho, para enriquecer o nosso papo? Está bastante rico, somos suspeitos, mas eu acho que está bem legal. Não, eu acho esse assunto bastante interessante, porque é algo que ele pode mudar um pouco a cada ano, mas sempre vai se falar de remuneração estratégica, de uma forma ou de outra, né? Você pode inventar coisas diferentes, alguma coisa que você possa acrescentar na remuneração estratégica, mas ela sempre vai estar em linha com as práticas de mercado, porque o mercado procura isso, né? Coisas modernas, mas que tenham valor agregado. Não adianta ficar botando uma coisa muito moderna que não tem um valor agregado, as pessoas não vão entender. Então, a facilidade de você entender um modelo de remuneração. Ricardinho, qual foi a pergunta que eu não te fiz? Porque, na verdade, o nosso tempo, infelizmente, está se esgotando, né? Qual foi a pergunta que eu não fiz e você gostaria de dar uma pergunta e uma resposta para a gente concluir aí o nosso papo? Eu acho que, para concluir, que eu até tinha falado antes, a gente falou de benefícios, falar um pouco de benefícios, porque a gente falou de remuneração, falamos de pesquisa, falamos de incentivo de curto prazo e longo prazo, que basicamente são as coisas que tem dentro do modelo de remuneração estratégica, mas falamos um pouco de benefícios, né? Tá. Eu comentei um pouquinho de benefícios. E eu queria trazer, você poderia ter perguntado, se eu teria alguma coisa de pesquisa de mercado em relação a benefícios. Tá. Eu tenho alguns dados bem recentes. O que você tem aí de novo aí? What's going on? Do Fórum Mundial, deixa eu pegar aqui, porque esse aqui não dá para decorar, é um Fórum Mundial de... Anotei isso aqui. Não, desculpa, pesquisa de benefícios 2023, foi feita em 2023, dos benefícios mais importantes da empresa, abrangendo uma série de empresas. Então, o primeiro de todos, muito legal, continua sendo assistência médica. Tá? Continua sendo. Por quê? Porque as pessoas querem... lógica, mas é necessária, né? Exatamente. Tem que ter um pouco de segurança, até porque os custos médicos aumentam cada vez mais e quem não tiver isso vai ter problema. Então, tem 76% em empresas que participam e têm o plano. Exatamente. Então, em refeição, 75%, que é outro item, que a gente faz, mas isso é refeição, é bobagem, as pessoas podem pagar, não podem. É importantíssimo, 75%. Depois você vai para a alimentação, que tem a ver com refeição, vale refeição, é 57%. Por incrível que pareça, são as mais importantes. Seguro de vida, outra de proteção, 57%. Então, dentro do modelo de benefícios, não sendo flexível, pelo menos nesse modelo aqui não é flexível, essas são as 4 mais importantes. As 4 mais importantes? As 4 mais importantes. Pergunta aí, como é que está aí no Hit Parade a questão das fundações, né, dos planos previdenciários? Previdência, eu acho que nem participou, está aqui, 13%. 13%. Isso é uma pena, Previdência privada, é uma pena. Custa dinheiro, é uma beleza. Quando oferecida, muitas vezes, quando não é bem trabalhada, sob o ponto de vista de comunicação, faz com que as pessoas não vão aderir àquele plano. Aquilo é dinheiro de graça, né? Quer dizer, a empresa você bota um X, você bota um Y, e aquilo vai agregando valor para a sua aposentadoria. Só que as pessoas são muito novas, aí você fala, deixa isso para lá, não vou gastar esse dinheiro agora. Tal. Quanto é que você falou? 13% de... 13%. Você vê, a importância deveria ser muito maior. Mas eu diria que uma empresa que tem esse benefício tem uma bandeirinha para dizer, olha aqui, I am the best, porque realmente é uma coisa muito diferente. Só para finalizar aqui essa parte de benefício, assistência odontológica, 53%. Ou seja, todos os itens de proteção, sendo que a alimentação não é de proteção, mas é de... Mas pelo lado do amparo, né? Do amparo, né? Mas estamos falando de plano de saúde, refeição, alimentação, seguro de vida, proteção, assistência odontológica, proteção e benefícios flexíveis, 44%. 44%? 44%. Precisa entender também bem o que é esse benefício flexível aí que eles consideram. Porque, você tem uma série de coisas. Você tem pero não tanto, né? Pero não tanto. Que a gente gostaria, mas enfim.
O benefício flexível, normalmente, ele sempre tem alguma coisa que é quase que obrigatória. Se você não tiver, se a Exatamente. empresa não der e você tiver um problema, a empresa vai acabar tendo que cobrir para não perder você. Então, ela coloca isso como sendo obrigatório. Mas acho que eu achei muito interessante que essa Muito, pesquisa é muito recente, legal. e ela fala exatamente do que a gente acha, não, plano de saúde é o mais importante. Edinho, vou Plano até de te dar saúde e uma alimentação é o mais sugestão. importante. Vou te dar uma sugestão. Como essa tua entrevista vai estar dentro do canal YouTube, me manda o link disso aí, dessa publicação, que a gente bota no próprio canal, na tua entrevista, bota esse link para as pessoas que estão vendo aqui depois poderem acessar. Isso é muito Sim, importante, né? com É uma certeza. referência muito legal. Bom, Na Ricardinho, verdade, só. eu nem tenho o link. Isso aqui eu recebi de uma Tá empresa. bom, Eu fiz um projeto, eu posso mandar o slide, tá eu bom, vou ok. tirando o nome da Ok. empresa, A gente bota é lá. para você publicar lá. Isso é Ricardinho, aqui a gente fundamental. já está em cima do laço aí. Eu queria agradecer, eu acho que esse papo foi muito legal, muito Muito bom. interessante, trouxe coisas muito novas dentro de um assunto que, teoricamente, é antigo, né? Mas Sim, sim, sempre tem um update, um upgrade desse negócio que é muito importante a gente estar falando. E, certamente, dentro do canal, dentro do Arif, a gente vai usar outras oportunidades para falar mais sobre remuneração estratégica, que é um assunto extremamente amplo, né? E interessante, né? Então é sim. isso, Ricardinho, muito legal. Bom estar com você, né, sem dar uma de É. Xuxa, e valeu a nossa conversa. Meu Voltamos ao... amigo, eu que agradeço a oportunidade, né? E, eventualmente, se alguém quiser colocar comentários lá para eu responder a perguntas, fico à disposição, né? Quem for ver o vídeo, né? Uhum, uhum. Estou à disposição para responder qualquer tipo de pergunta relacionada a isso ou a outras coisas É envolvendo isso gestão mesmo. de pessoas, que a E experiência... disponível para projetos, se Com necessário. certeza, com certeza. Podem nos procurar, podem nos O procurar. Ricardinho é craque, ele é muito bom disso. No próprio LinkedIn, não sei se o LinkedIn tem, mas eu sei que tem também lá nos arquivos dele, tem um conjunto de empresas que fazem esse trabalho, já fizeram esse trabalho de remuneração estratégica com a Trademark, né? E, inclusive, com comentários e tal. Então, é bem legal, um assunto que bastante envolve. Gadinho, Aí, obrigado, cara. nada,